Bom dia. Olá, bom dia. Quem já chegou? Olha, bom dia, Vicky. Bom dia. Te surpreendeu, Ana Clara, e você? Só tem duas. Sério. Vai na câmera. Daqui a pouco eles chegam, tá cedo. O tio tava lá às 7h40. Aí, mas já são 7h32. Mas aí começou a aula. Não entendi, tia. Não entendi. Tem tempo ainda. Guilherme teve que botar um bata lá pra mim. Quem já chegou aí? Olha, mas quem? Chegou Benjamin, Caio, Ana Clara já tá. Sala 3 e Daniel Carlos. Mais um pouquinho. Tem gente conversando aí, vão desativar os microfones. Desculpa, tia. Pedro, como que eu faço para ver todo mundo igual lá no computador? Eu sei que tem uns pontinhos. Como você faz? Para eu ver a tela. Estão chegando. Foi da tia Patrícia que ficou mudo, que saiu, travou. Fala bom dia para Rafa. Bom dia, Rafinha. Bom dia. Olha o meu ratinho.
Ei, Clarinha Grise, já vi Isabela Heller. Tia, no meu computador tá só a 3. Vamos, Sofia, Rafinha, vão desativando os microfones. Todos os microfonezinhos já desativando. Galerinha toda aí já? Joinha? Faz um joia aí, Rafa. Se tá tudo ok. Tia, tá faltando algumas pessoas. Só tá faltando a Milena, a Júlia, a Yasmin e o Arthur. Isso, daqui a pouco eles vão chegando. Vamos aguardar, faltam E tem a Laura. minutinhos. Vão pegando aí, então, História, página 66. História, página 66. Pronto? Isso, todo mundo se ajeitando, se arrumando. Isso aí. Ontem eu fui lá andar de bicicleta de máscara. Lá na linha verde eu dei 3 voltas. Nossa, Rafa, 3 voltas? Papai. Eu tenho coragem, Rafa. Nossa. Uma vez eu também dei É 2 isso que você lá na conseguiu. linha verde. Ei, Marília, bom dia. Bom dia. Tranquilo. E na segunda tinha arco-íris. E na terceira tinha pôr do sol. Então a gente fez às vezes pra ver o pôr do sol. Que chique. Tia, Fala, doutor. Fala. tia, Pode ontem falar. à noite, antes de eu tomar banho, minha irmã e eu e minha mãe fizemos academia aqui, ali na varanda. Eu peguei as 2 garrafas de PET cheias de água. Eu comecei a fazer peso, peguei tudo. Fiz um monte de coisa. Tia, que dor que deu. Vocês estão usando a criatividade, né? Fazendo atividade física, porque tá muito paradinho, tá certo. Faz academia em Eu quero casa, né? fazer de novo. Minha mãe tem todos os equipamentos. Minha mãe tem colchonete, corda, pezinho. Aí eu faço. Tia, Passar o tempo, vocês têm que fazer isso, né? Fazer atividade primeiro, cumprir com as tarefas, ler. E aí vocês têm que ser criativos em casa, né? Fazer atividade física em casa mesmo. Isso mesmo. À noite. Ô tia, ontem eu tava brincando com a Zara, que eu gosto de brincar com ela de que ela era um animal desconhecido e eu era uma bióloga, não sei. Aí eu fui correr atrás dela, torci o pé, ainda machuquei as costas, mas não machucou as costas não, mas tá doendo meu pé. É sua cadelinha? Uhum. Você foi uma veterinária, então, né? É. Então vamos lá, galerinha. A Patrícia está aqui. Bom dia para todos vocês, tá? Hoje eu estou no celular porque na minha casa está sem energia, então no meu computador sem internet. Então eu estou na internet do celular, que acaba rapidinho também aqui, ó. E aí eu tenho que dar outra aula e eu estou usando o celular, tá? Então tia Patrícia não abriu o livro hoje. E eu tinha preparado também no Word as respostas das perguntas, né, das atividades para nós corrigirmos hoje, que nós tínhamos comentado na aula passada. Mas aí, como eu estou sem energia, eu vou precisar do celular para dar outra aula também lá no 5º ano. Então, tia Patrícia, não vai dar para abrir aqui no celular. Mas aí a gente vai seguindo com nossa aula, tá bom?
Ok? Combinado? Então, vamos lá. Aqui no capítulo 3, né, toda vez que a gente começa a aula, a tia Patrícia já tem esse costume mesmo, desde quando a gente estava lá na sala de aula mesmo, né? Na nossa escola, de sempre, quando começar uma aula, revisar a aula anterior. E aí, nós começamos o capítulo 4, né? Vocês lembram bem aí, no capítulo 4, a invenção do comércio e surgimento das cidades. Então, quer dizer, depois que o homem passou de nômade, né, teve essa ruptura de nômade para sedentário, ele então fixou moradia, agora ele tem moradia, ele construiu a sua casa, lembra? Perto do rio, porque agora a atividade principal deles era a agricultura. Eles agora, o que eles iam plantar, eles iam colher. E aí, então, esse alimento que sobrava, né, que tinha o nome de excedente, eles trocavam essas mercadorias. Então, ali foi nascendo o comércio, né? Esse tipo de troca de alimentos que eles colhiam. Aí também foi surgindo, então, as vilas, as pessoas iam chegando, iam construindo suas casas e chegando, gente, chegando. A população foi chegando, foi aumentando e assim surgindo as primeiras cidades, né? Que nós vimos ali que eles também foram bem espertos, né? Inteligentes de fixarem essas moradias, de construírem suas vilas, suas casas perto dos rios. E nós vimos ali os principais, né? Que lá no Egito foi o rio Nilo, e depois os rios Tigre e Eufrates, né? Na região ali da Mesopotâmia, que foram sendo construídas as cidades, porque eles precisariam dessa água do rio, principalmente para irrigar, né? Lá no Egito eles já tinham a técnica de irrigar a plantação, né? Eles tinham várias técnicas, um povo muito inteligente. Então, dali eles já usavam a água para irrigar as plantações. E aí, então, formaram as primeiras cidades. Nós vimos lá na página 64, Uruk, a primeira cidade. Nós vimos todo o design, né? A arquitetura dessa cidade, que ela era rodeada ali, não é? Ladeada de muros muito altos para a segurança deles, né? De conflitos, guerras. Nós vimos aqui na página 64 e 65 a ilustração de Uruk. E aqui nós vemos que através das ruínas dessa cidade que desenharam, que ilustraram isso aqui, tá? Então veja bem como o historiador, né, o paleontólogo, ele é muito importante nas pesquisas dos vestígios, então das ruínas encontradas de Uruk. Então eles fizeram toda a ilustração de como seria essa primeira cidade. Nós vimos aí que tem um templo no centro, com a cor diferente, para chamar atenção. E olhem aí na página 64. Olhem que diferente as casas, não é? Repararam que em cima assim era uma espécie de terraço e as pessoas andavam por ali para ir de uma casa para outra. Observa que tem as escadas ali, não tem umas escadinhas? Então elas subiam por aí. Não era como hoje a gente abre a nossa porta da casa e entra. Muitos entravam-se pelos terraços, subia a escadinha e descia por ali. E aí nós vimos, então se a gente vê aqui Uruk, a primeira cidade, né, 2.800 lá antes de Cristo, nós vimos o que ela tem de semelhança com a cidade de hoje que nós moramos. Por exemplo, nós moramos em Linhares, alunos que moram em Soretama, alunos que moram em Jacupemba. Então, né, do município de Aracruz. Eu estudando essas primeiras cidades, o que eu posso assemelhar e diferenciar da minha cidade física hoje, do meu espaço de vivência onde eu moro? Então, nós comentamos sobre isso. Por exemplo, elas eram todas rodeadas ali por um muro muito alto,
Hoje nós não temos isso. Então, a primeira diferença que a gente vê assim é isso. Nossa cidade não é murada, mas as nossas casas são muradas. Por que a gente mura a nossa casa? Para trazer também segurança para nós moradores, não é? E de semelhança, nós vimos bem que desde aquele tempo, gente, olha bem, os bairros de Uru, que eles já eram residenciais, comerciais e mistos. Lembra que nós já vimos isso lá no terceiro ano? Que a gente estudou bem isso aí, diferenciando os bairros só de comércio residencial e bairros que têm comércio e que são também de moradia. Eles já tinham isso lá. Olha que bacana, olha essa semelhança, né? O desenvolvimento da escrita, das ciências também, não é? Eles também já pagavam taxas de impostos, desenvolvimento agrícola também é uma semelhança, porque vamos colocar hoje o nosso município de Linhares. Olha a nossa agricultura, riquíssima, né? É cacau, é café, pimenta do reino, frutas, né? Então, quer dizer, também tem essa semelhança, ok? Depois, lá na página 66 e 67, tia Patrícia tinha preparado aqui no Word as respostas, igual que tia Patrícia faz para vocês, né? Mas aí, como eu falei com vocês, que eu estou aqui no celular, tia Patrícia está sem energia aqui na minha rua, não sei se foi o bairro todo, né? Então, eu estou usando o celular e não deu para eu ficar abrindo o livro ou a aula que eu preparei, tá bom? Nós vamos dar uma modificada aqui no meu planejamento, mas não tem problema, vocês vão acompanhando aí nas páginas, vocês têm essa capacidade, vocês são capazes, né? Vocês vão acompanhando aí, então, as páginas que a tia Patrícia vai falando, e depois na aula seguinte, na próxima aula de história, eu volto aqui com a minha correção escrita. Combinado, pessoal? Tá bom? Ok? Tia Patrícia, Ah, fala, Mila. eu cheguei agora porque eu tava tirando sangue. Ah, tá. Nós estamos na página 66, Milena, do livro de história, tá? 66 e 67. Nós vamos fazer a correção agora, oral, tá bom? Que a gente também tem que entender e compreender que às vezes, né? Olha como a energia faz falta na vida da gente, né? Olha o conforto que ela nos traz e se acaba, traz consequências, né? Mas nós não vamos deixar de fazer nossa aula, não. Nós vamos fazer, então, a correção oral, igual a tia Patrícia falou, vocês vão acompanhando aí no livro de vocês. Aí, na próxima aula de história, a tia Patrícia, então, abre lá, né, o que ela já fez toda a correção escrita. A minha aula já estava toda preparadinha, tá bom? Então, vamos na 66, eu vou falando devagar, vocês vão acompanhando aí para fazer a correção. Combinado, pessoal? Sim ou não? Hã? Isso, estou vendo joinha aí. Ok. Isso mesmo. Todo mundo acompanhando. Então, eu vou falando bem devagar. Show! Alguém ia perguntar? Ó, eu vou falando bem devagar, tá? Combinado. Olha, no número 1, assinale, vão prestando atenção que é oral, hein? Assinale as alternativas que correspondam às atividades realizadas pelas mulheres nas aldeias do Neolítico. Eu quero que o Caio responda para mim. Caio, quais são as respostas? Se tem, número 1, as alternativas, olha como eu tenho que obedecer o enunciado. Se está assim, as alternativas é sinal de quê? Que tem mais de uma resposta correta. Caio, quais são as respostas corretas? Tia, se o Caio não respondeu, posso?
Caio, desativa o microfone, meu amor, para você falar a resposta. Cuidar dos filhos e preparar alimentos. Ah, muito bem, Caio. Resposta do Caio está correta, hein? Cuidar dos filhos, preparar alimentos. Ok, pessoal? Marcar o X aí. Corrigiu, Vitória? Eu quero todo mundo corrigindo, hein? Sofia deu um sinalzinho de joia, isso mesmo. Parabéns. Ellen, tá acompanhando direitinho? Isso aí, tia Patrícia gosta assim. Então, vamos lá. Número 2. Agora eu quero o Theo. Theo, de que forma surgiu o que hoje chamamos de Estado? Tá bem lá no texto. Ó. O que você respondeu, Quando os homens Theo? ficavam encarregados de cuidar das aldeias. Tá, mas por que surgiu o nome Estado hoje? Lá no texto, se a gente for voltar, Tia, eu posso ler? na número 2, lá na página 62, está até grifado na página 62, as aldeias no Neolítico, primeiro, segundo, terceiro, quarto. No quinto parágrafo, está escrito lá o que é Estado. Eu posso ler, tia? Ó. Lê, Vitória, o que é Estado? Tá bom. Peraí. Com o tempo, esses desfornoces seriam os primeiros governantes das comunidades. Foi dessa forma que nasceu o que chamamos de Estado. Marília, você colocou o quê? Marília. Eu coloquei. É porque eu fiz ontem, tia. Eu coloquei por pequenas aldeias que iam crescer e formando cidades. Muito bem. Isso aí, gente. Se vocês forem voltar lá no texto, poxa vida, nós fizemos a leitura na aula passada e nós vimos o quê? Que lá no quinto parágrafo, a Patrícia ainda falou, grifem aí, que isso é perguntinha de interpretação. Fala, Margoto. Eu fiz quase parágrafo inteiro aqui. Escrevi quase parágrafo inteiro. Soltou lá dentro, escreveu. Quê? Travou, tia. Pode responder aí. Responde aí, Margoto. Conforme os aldeamentos cresciam, eles eram alvos de grupos nômades ou seminômades que os atacavam para tomar seus produtos. Dessa forma, cuidar da defesa das aldeias era uma necessidade e, entre seus membros, alguns se dedicavam apenas a essa tarefa. Com o tempo, esses defensores seriam os primeiros governantes das comunidades. Foi dessa forma que nasceu o que nós chamamos de Estado. Muito bem. Isabela Ellen, você colocou o quê? Heller. Estamos no livro, tia Patrícia. Qual é a página mesmo? Página 66. A gente estava com o livro da irmã, não vimos. Tá. Na página 66. Enquanto isso, fala Rafinha, enquanto a Isabela está ajeitando aí. Eu botei que algumas pessoas começaram a cuidar das aldeias. Com o tempo, essas defensores viraram
Nantes, e assim surgiu o estado. Isso. Achou, Ela? Ó. Então, vamos corrigir aqui, olha. A energia da tia Patrícia voltou, graças a Deus. Estão vendo aí? Faz um joinha para a tia Patrícia. Faz um joinha. Ai, que bom, minha energia voltou. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. No primeiro, nós colocamos aí cuidar dos filhos e preparar os alimentos, ok? O segundo aqui, ó. Isso, quem já falou está correto, é isso mesmo. Quem não fez ainda, olha, faça a correção ou quiser acrescentar mais uma informação, tá? Mas a resposta é essa aqui, ó. Conforme as aldeias cresciam, aumentava a necessidade de proteção, né? Nós vimos ali que eles estavam sendo a cidade invadida. Assim passaram a ser escolhidas pessoas que se dedicavam a essa tarefa. Com o tempo, esses defensores se tornaram os primeiros governantes da comunidade, dando origem ao que hoje chamamos de Estado. Isso aí. Lembra lá que nós falamos que as cidades iam avançando e eles estavam quê? Sendo alvos dos nômades. Eles estavam, né, as pessoas que ainda continuavam nômades, seminômades, estavam atacando essas cidades. Então, eles tinham que ter o quê? Uma segurança maior. Então, escolheram pessoas só para isso, para a segurança da cidade. E aí, então, foram surgindo os primeiros governantes e aí se tornou Estado, ok? No número 3, vamos ao número 3. Quando as aldeias do Neolítico se transformaram em Estado? Quando foi isso? Vitória, o que é que você colocou? Não fez? Pissa. Eu tô corrigindo mesmo. Eu fiz, só que eu errei, tô corrigindo. Ah, Sofia, você colocou o quê no número 3? As primeiras cidades desenvolveram-se a partir do momento em que pequenas aldeias ou comunidades começaram a se unir e ocupar as margens dos rios. Muito bem, Sofia. Parabéns! Sinal que releu o texto e interpretou. Excelente a resposta da Sofia, tá? Isso aqui mesmo, ó. A partir do momento que começaram a se unir, né? A população começou a se unir e a ocupar as margens dos rios, então as aldeias começaram a se transformar em cidades, porque a população foi crescendo, eles se uniram, praticaram... Ô tia, eu tenho que sair aqui rapidinho. Hã? Eu tenho que sair para fechar a janela aqui, porque começou a dar uma chuva. Ah, ok. Ok, pessoal? Número 4. Por que as primeiras cidades surgiram nessas áreas aqui próximas aos rios? Então, como Sofia falou ali, né, eles se uniram e ocuparam as margens dos rios. Mas por que eles, então, quiseram? Poderia ser em outros lugares, quaisquer ali. Mas eles optaram em construir próximas às margens dos rios. Por que, Daniel Carlos?
eles optaram em fazer, né, em construir essa cidade próxima aos rios? Desativa o microfone. Isso. Porque a agricultura precisa de água para seu crescimento. Muito bem. Ai, como eu fico feliz quando vocês respondem. Olha aqui. Parabéns. A resposta do Daniel está correta, ó. Porque a principal atividade desenvolvida era a agricultura, não é? E a água era essencial para o desenvolvimento dessa atividade, ou seja, irrigar a plantação. Eles foram espertos, né? Nossa, eu fico assim, Ô, tia, encantada com essas primeiras cidades às margens do rio, porque era a agricultura a atividade principal. Então, eu fico assim, encantada. No número 5, cite 2 características da cidade de Uruk. Se a gente for voltar lá na página, né, 64 e ver sobre a história de Uruk, nós vamos ver várias características. Mas aqui no número 5 está pedindo para a gente escrever somente 2 características. Benjamin, você colocou o quê? Agora eu vou fazer assim, vou pedir para vocês falarem. A cidade era murada e foi a primeira cidade. Qual a característica da primeira cidade? As características físicas. Era murada. Era murada e com muitos habitantes. Número de habitantes, tinha templos, bairros residenciais, praças, bairros comerciais, bairros mistos. Então, se a gente for voltar lá, tem muitas características, tá? Ok? tia, Ah, posso falar o que eu coloquei? sim. Eu coloquei que ela tinha praças, praças, casas residenciais, bairros residenciais, e a outra é que as casas eram feitas de tijolinhos que secavam no sol. Sim. Ô, tia, Ah, eu coloquei assim, a cidade tinha templos, bairros, residências e praças. sim. Rafinha, que levantou pra cima. É porque eu deu um bug aqui no computador da mamãe. Aí, mas eu acabei de entrar, tá? De novo. Tá, então nós estamos corrigindo a página 66, tá, Rafinha? Ó. Corrige aí, tá bom? Uhum. Ok. Aí a número 6, atividade 6. Tem uma charge, que nós comentamos na aula anterior, a charge, né? Nós vemos aí uma cena, é uma charge, um desenho crítico, geralmente as charges, né? Theo, presta atenção, esse gênero textual traz uma crítica, né, do que está acontecendo, uma crítica real. Então, a gente vê ali um lado de uma cidade bem estruturada, né, com prédios, e logo do outro lado nós vemos uma favela. E aí o pai e uma criança, o filho, estão conversando. Aí o menininho fala, aponta para o lado bem estruturado ali e fala: pai, eu quero morar naquele mundo. Porque ele vê um mundo ali o quê? De mais conforto, bem estruturado. E aí na letra A pergunta: que problema social das cidades atuais é representado nessa charge? Desigualdade social. Desigualdade social. Isso mesmo. Desigualdade. Isso, a desigualdade completa aqui, ó, social, tá?
dessa sociedade injusta, não é? Uns com muito, outros com quase nada. Então, olha o desejo da criança pedindo ao pai para morar naquele lugar ali que ele acha mais bonito, bem estruturado. Lógico que ele imagina que as pessoas ali se alimentam muito melhor que ele, tem toda uma infraestrutura de saneamento básico, o que não tem ali onde ele mora. Olha ali, a gente vê o que ali? Um riozinho cheio de lixo, com esgoto a céu aberto. Olha as diferenças de casas. Muito grande, né? Gritante. B. Aí na B e na C são respostas, tá? Que vocês vão colocar resposta pessoal de cada um. B. Você observa esse problema na cidade em que você mora, como ali na charge? Faça comentários sobre isso com os colegas. Então, vamos lá. Quem eu vou perguntar aqui agora? Laurinha, na letra B, observando essa charge aí, você observa esse problema aqui na nossa cidade, onde você mora? Nós temos esse tipo de problema? A nossa cidade é toda normal, não tem pobreza, não tem desigualdade social. É assim aqui em Ares? É mais ou menos, tia. Mais ou menos como? É os dois, mas é mais esse mundo aqui, ó. Mas nós temos a desigualdade social, né, Laurinha? Infelizmente, não é? Tem bairros ali mais pobres, da classe na classe mais baixa, que a gente vê, às vezes que a gente visualiza, que passa, não é? E às vezes a gente vê na televisão. É esgoto a céu aberto, não é? Que não tem uma infraestrutura legal. Isso mesmo. Vamos lá para Jacupemba. Ana Clara, como que é aí? Jacupemba, município de Aracruz. Tem desigualdade social aí, como nessa charge? Quero ouvir a sua vozinha. Tem ou não? Tem. Tem? Você consegue visualizar isso na sua cidade? Uhum. Consegue, né? Isso mesmo. Sofia, vamos lá para Soretama. Qual é a sua realidade aí, Sofia? Às vezes eu vejo papel de lixo no chão. Sim, Às vezes eu vejo papel de lixo no chão, mas às vezes não. Mas aparece mais esse mundo aqui. tem esse mundo aí, né? Tem, Uhum. isso mesmo. Pois é, pessoal, porque a desigualdade social ela acontece mesmo. Infelizmente, né? Às vezes está ao lado do nosso bairro, bem pertinho da gente, né? Aí são o quê? Oportunidades de que a pessoa não teve de estudar, de ter um bom emprego, porque não teve estudo. Então, muitas coisas, né, que fazem ali com que nós tenhamos essa desigualdade social que nos entristece, né? Porque educação, moradia, olha, moradia com conforto, né? Uma alimentação saudável, direito à educação com boas escolas de qualidade, saneamento básico, é direito de todo cidadão. Todo. Mas, infelizmente, olha a palavrinha, infelizmente, não é assim que acontece. E a gente vê aí, ó, essa crítica aí nessa charge, não é? Eu quero ver aqui, Gustavo Becker tá aí? Gustavo Becker? Cadê Becker? Tá aí, Becker? Sim. Becker, fala aí para mim, como esse problema que retratado aí na charge que nós estamos falando poderia ser enfrentado? Qual a sua opinião? O que você faria ali para enfrentar esse problema? Não ter mais isso aí? O que você colocou? Para enfrentar a desigualdade social, é preciso enfrentar processo e dar uma boa vida para os pobres, para enfrentar o
necessário investimento público. Muito bem, Beck, que gracinha, parabéns. Investimento público, dá oportunidade de Ô, emprego. tia, Muito bem, amei, Beck. Que tia, gracinha. Vitória, colocou o quê? eu coloquei fazer política para essas pessoas poderem viver. Política pública, né? Isso aí. Aham. E eu botei assim, oportunidade de empregos e salário justo. Isso. Já pensou todo mundo com oportunidade de empregando? Lógico que vai ter uma moradia, né? Bem melhor do que essa daqui. A alimentação, a saúde, a educação, entra tudo isso aí, não é? Muito bem, gente. Gostei de ver, tá? Ok, muito bem. Vamos ver aqui. Tia, Ah, eu botei o prefeito construir mais casas como as do bairro residencial Rio Doce, mas que todos da rua possam morar e ter a oportunidade de um emprego. aham, investir Eu em... coloquei quase a mesma coisa do que da Milena. Muito bem. Altoé, você colocou o quê? Davi Altoé? Você tá aí? Hein, Davi Altoé, você está aí? Amandinha, você colocou o quê? Altoé e Amanda. Todos terem uma chance de emprego. Ah, uma oportunidade, uma chance de emprego, né? Porque se a pessoa está empregada, ela vai ter uma remuneração, ou seja, o seu salário, e vai começar a melhorar de vida, não é? Às vezes não, porque não teve oportunidade de estudar, teve que sair de casa muito cedo. Então, se a gente for mesmo fazer uma análise aí da vida de cada família, né, que mora nesses lugares, a gente vai ver muita história triste. Isso mesmo, pessoal. Gostei de ver. Então vamos para a página 68 e 69, que aqui, todos na página 68 e 69, temos ali, para relembrar, essa parte aí que a tia Patrícia gosta muito. A Milena tá muito engraçada. É Marília. Vamos lá, então? Para relembrar, né? Essa parte é bem interessante, que nós sempre compartilhamos a leitura, porque é o resumo, né? A síntese do que nós estudamos no capítulo. E é muito interessante, eu amo essa parte. Olha aqui, ó. Acompanha aí a leitura da tia Patrícia. Todos estão na página? Beleza? Neste capítulo, você estudou... Que isso, gente? Neste capítulo, você estudou sobre a invenção do comércio. Então, nós vamos lendo e vão passando um filmezinho aí na cabeça, tá? Do que nós já estudamos. Vão relembrando, ó. Neste capítulo, você estudou sobre a invenção do comércio, que tudo começou com as mercadorias excedentes, que sobravam e eles trocavam. O surgimento das primeiras cidades, que nós vimos lá a primeira que foi Uruk, né? Como que foi surgindo, quando o homem se tornou sedentário, que ele então tinha como atividade a agricultura, moradia fixa, aí as famílias foram chegando, construindo casa, chegando, construindo casa. Quando eles viram, eles eram uma vila, e dessa vila se tornou cidade, e próxima aos rios. E aí na página 69, vamos aí na página 69, tem até aí como uma estrutura o texto aí de um poema, não é? Daniel Carlos, lê aí a primeira estrofe. Desativa o microfone. Foi no período no Neolítico que houve o desenvolvimento do comércio e que surgiram as primeiras cidades.
Sim, porque o paleolítico, ele ainda morava em caverna, não é? Ele ainda não era agricultor, ele era coletor, ele pescava para se alimentar. E aqui o neolítico não. Aqui que começou o comércio e surgiriam as primeiras cidades, não é? Clarinha Grise, lê a segunda estrofe. Tia, na página 68? Não, 69. 69. Tem que As acompanhar. primeiras formas de comércio foram as trocas de excedentes realizadas por comunidades agrícolas. Isso, relembraram ali? Quando eles plantavam, eles se alimentavam, aí as sementes que sobravam, eles iam trocar lá com os vizinhos o que plantou uma semente diferente. Muito interessante isso, não é? Theo, lê a terceira estrofe. Desativa o microfone para nós ouvir. Esqueci de... Depois, os produtos passaram a ser vendidos em troca e determinadas quantidades de moedas. Isso aí, então começou o comércio, então eles viram a necessidade, aí então entrou também, agora não era só troca, tinha também moedas, nós vimos lá os desenhos delas, não é? Isso mesmo. Marina, lê a quarta estrofe, Marina. Desativa o microfone. As primeiras cidades nasceram às margens de rios, pois isso favorecia a prática de agricultura. Muito bem. Nasceram às margens de rios as primeiras cidades, porque eles praticavam a agricultura. Muito bem. Olha que legal. E aí, então, Amandinha, lê essa última estrofe aí, Amandinha. Vocês que estão aí com as câmeras desligadas, vocês estão acompanhando? Muitas das primeiras cidades de que se tem conhecimento surgiram na Mesopotâmia, região entre os rios Tigre e Eufrates. Eufrates, o que a gente tem conhecimento, né? Jericó, cidade mesopotâmia, Jericó ainda existe, muitas pessoas ainda moram lá. E aí, neste capítulo, você estudou como surgiu o comércio, vão grifando aí. Pronto, Heller, cadê o marca-texto? Como surgiu o comércio? Eu já grifei, tia. Ótimo. Tem alguém entrando aí, né? A transição das trocas para o comércio, mediado por moedas, que nós vimos aí, depois da parte excedente, foi isso aí. O surgimento e a importância da escrita e da matemática. Lembra que tinha os escribas? Todos, então, lá da comunidade, agora, todos sabiam ler e sabiam a matemática? Não, tinha um grupo que sabiam, né? Que eram os escribas lá que escreviam. E como surgiram as primeiras cidades. Então, todo esse capítulo, gente, foi muito bacana. Vocês gostaram? Façam um joinha aí. Eu gostei muito, porque a gente viu, né, as primeiras cidades, como que surgiram. Se hoje eu moro numa cidade, eu vou entender e compreender a minha cidade, então como que surgiram as primeiras? É bacana da gente entender e compreender isso. Eu tenho que ir lá voltar no passado para eu entender hoje como que surgiu, como que eu moro numa cidade, eu tenho que voltar lá no passado, compreendê-lo para entender, né? Então, olha como surgiram as primeiras cidades. Olha o que foi o homem neolítico, paleolítico.
Primeiro nós tivemos lá na pré-história o Paleolítico. Ele era nômade, morava em caverna. Agora nós temos o Paleolítico, agora ele tem moradia fixa. Ele planta, ele colhe. Aqui surgiram as primeiras cidades, as primeiras moedas, não é? Vimos como uma cidade murada. Vocês sabiam disso? Que as primeiras cidades foram muradas? Vocês sabiam? Não, né? A gente só fica sabendo quando a gente estuda, não é verdade? E isso é muito interessante, tá, Davi Altoé? E aí, pessoal, na próxima aula, semana que vem, nós vamos, então, começar aqui, eu até coloquei lá no Alunos Book, tá? Vocês vão fazer a leitura da página 70 do painel, que nós temos já o costume de fazer, né? Fazer a leitura aqui dessas gravuras, a escrita também, respondendo ali, trocando ideias, e a vida em sociedade, que vocês vão fazer a página 72, tá? A página 72, olhem aí, todos na página 72, eu vou querer a resposta para a próxima aula. Vocês vão escrever uma regra que faz parte do seu dia a dia, e as consequências, se elas não forem cumpridas, o que acontece? Você tem uma regra, né? Pode ser ali na sua casa, no dia a dia, né? Os pais impõem regras, né? E aí, se você não cumpriu aquela regra, que consequência terá isso? Então, uma resposta é pessoal para nós discutirmos lá na próxima aula de história, quinta-feira. Combinado, pessoal? Eu quero essas respostas, tá? Pra gente entrar em discussão aí. Ah, tia, na minha casa tem a regra assim, assim, assim. Se eu não cumprir essa regra, vai acontecer isso, isso e isso. Tá bom? Lá na página... Já está lá no Alunos Book, tá? Então, nossa aula já se encerrou, passou rápido, né? Mas, ó, um beijo. Até os nomes. Patrícia! Patrícia! Tia, faz a chamada. Fala, cara. Patrícia! Oi, amor. Na aula passada de história, da semana passada, você disse que nessa aula eu poderia ler aquela revista do Chico Bento da Troca. Caio, agora a nossa aula acabou, porque você não me lembrou no início. Mas não tem problema, você guarda a historinha aí, combinado? Só que quando começar a aula, que você entrar, você fala, tia Patrícia, é minha historinha. Tá bom, Caio? Que aí você lembrando no iniciozinho, já deixo você ler. Pode ser? Combinado, Caio? Tá bom? Lembra no início, hein? Beijos, meus amores. Quem me chamou? Vicky, Caio, Clarinha, Isabela Heller, Marília, Altoé, Amandinha, Daniel Carlos, Theo. Daniel Carlos parece tia. Rafinha, Laurinha. Tia, é para mandar o tutorial de origami? Que você disse? Quando a gente voltar, tá, Caio? Tá. Nós vamos combinar. Sofia, Quem você quer? Tchau, tia Patrícia. Meus amores. Olhinho. Beijos. Tchau, tia.